Turma, boa tarde. Vamos dar por iniciada mais um dia, né? Mais uma semana aí com a matéria de ciências, tá bom? Vou pedir para vocês pegarem a apostila de vocês, porque eu tinha passado atividades para vocês de bastante páginas até. A gente vai ficar preso hoje na correção dessas páginas, que é a página 13, 15, 16, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 34 e 35, ok? Então, hoje eu não vou passar matéria nova, a gente só vai fazer a correção. Assim, pessoal, eu já estou colocando aí, disponível para vocês, mais ou menos a resposta, tá? Mas vocês também não vão copiar isso tudo, não. Vocês vão copiando à medida que eu vou falando mais ou menos, e algumas questões a gente vai discutindo aí as respostas, ok? Se vocês repararem que eu estou falando muito rápido, vocês vão pausar o vídeo, tá? Esse poder aí vocês têm. Então, vocês vão pausar, e aí vocês voltam e vocês vão pegando de novo a resposta que eu der, ok? Então eu vou seguindo, senão daqui a pouco você ficar assim, devagar, quase parando, também o vídeo vai ficar muito extenso, tá? Então vamos lá. Olha só, a gente estava falando aqui sobre temperatura, sensação térmica, né? Que eu passei, se eu não me engano, foi semana retrasada. A Maria, ela não estava se sentindo bem e por isso decidiu ir ao hospital. Chegando lá, a enfermeira questionou se ela estava com febre. Maria disse que não sentiu, no caso, aumento de temperatura corporal, mas que não tinha termômetro em casa. Para averiguar, a enfermeira utilizou um termômetro clínico que marcou aí 40 graus, indicando que Maria estava com febre. Então, a letra A seria: associe os conceitos de temperatura e sensação térmica aos trechos do enunciado, os quais estão relacionados. Quando eu expliquei isso daí, eu falei assim de temperatura e sensação térmica num contexto ambiental, quando a gente está ali no ambiente, né, do lado de fora. Agora, quando acontece isso no nosso corpo, essa sensação aí, ela também não está relacionada à questão de vento, tá? Ela está relacionada aí ao aumento da temperatura do corpo. Então, como a gente pode formular aí essa resposta? Então, você vai escrever assim, na primeira, coloca o número 1 e aquela bolinha para ir mais rápido. Na primeira situação, vírgula, Maria se baseou na sensação térmica, pois ela não tinha um termômetro. Então, na primeira situação, Maria se baseou na sensação térmica, pois não tinha um termômetro. Ponto. Na segunda situação, a enfermeira utilizou o termômetro para medir o grau de agitação das partículas do corpo de Maria, indicando então o valor da temperatura, ok? Então aí foi isso que eu falei aí. Na segunda situação, a enfermeira utilizou o termômetro, instrumento de medição, para associar o grau de agitação de partículas no corpo de Maria, indicando o valor da temperatura, tá? Então, assim, às vezes você encosta e fala, eu acho que eu estou com febre, mas na verdade você está ali com uma sensação térmica um pouco mais quente do que o normal. Você só vai saber mesmo utilizando o instrumento, tá? Então, vou aqui para a letra B. Deixa eu ver se dá para ver. Quais são dos procedimentos descritos no enunciado mais adequado para determinar a condição de Maria? O termômetro, né? Então, vocês podem colocar como resposta o termômetro para ver se Maria está com febre ou não. O termômetro para ver se Maria está com febre ou não. Número 6. Leia o texto a seguir. Os moradores de Iperuma acordaram com menos 23 graus de sensação térmica, que é a forma como sentimos a temperatura do ar. A temperatura chegou a menos 5,5 graus, a menor do ano no Brasil, e a velocidade do vento foi de 37 km por hora. Para completar o cenário de inverno, os campos amanheceram brancos por causa da geada dessa madrugada na serra. Então, na notícia sobre as condições meteorológicas... Peraí, só mexer aqui em mim agora. Então, vamos lá.
Nas notícias aí sobre condições meteorológicas, é possível verificar o valor da temperatura e o valor associado à sensação térmica. Olha só, mais uma vez ele repete, tá? O valor da temperatura, ele é mencionado quando eu uso o quê? Quando eu uso o termômetro, que fornece medições de temperatura do ambiente. Então, o valor da temperatura mencionado é usado por meio do termômetro, que fornece medições de temperatura do ambiente. Ponto. Já a sensação térmica é uma estimativa da percepção da temperatura do ambiente como vento e umidade do ar, tá? Já a sensação térmica é uma estimativa da percepção da temperatura ambiente como vento e umidade do ar. Então, isso tudo aí é diferente. A sensação térmica, a gente usa aí o vento, a umidade, e a temperatura, ela é mais concreta, mais fechada, que seria a utilização do termômetro, ok? Então, aí, número 7. Podendo ser a causa por inúmeras condições médicas, a febre corresponde ao aumento de temperatura do organismo acima do limite normal. Pessoas em estado febril tendem a sentir frio, pois há um aumento de transpiração acompanhado da evaporação do suor. Essa evaporação do suor, ela vai ocorrer o quê? Quando a febre ela começa o quê? A baixar, tá? Então, relaciona a sensação descrita com a ação dos receptores térmicos. Vamos lá. Vocês podem até pegar essa resposta aí. Os receptores térmicos para o frio atuam em determinadas faixas de temperatura. Os receptores térmicos para o frio atuam em determinadas faixas de temperatura. Ponto. O organismo humano, em estado febril, acaba liberando suor para controlar a temperatura corporal. Ok? Então, seria essa daí a resposta. Se achar que eu tô indo rápido, você pega e você dá o pause, tá? Agora eu vou para a página 15. A página 15 é bem miudinha, tá? Então, vamos lá. Página 15. Considere a seguinte situação. Um copo de suco bem gelado e uma xícara de chá quente sobre a mesa. Você pega o copo de suco com a sua mão esquerda e a xícara com a direita. O que pode afirmar sobre o fluxo de energia entre os objetos na sua mão? O suco estará o quê? Em baixa temperatura, ok? A xícara estará em alta temperatura. Ponto. O suco causará a sensação de frio. E a xícara causará a sensação de quente, ok? Então, vai ser assim. O suco causará a sensação de frio. E aí, a xícara causará a sensação de quente, tá? 9. Essa aqui é bem interessante. Algumas espécies de serpente, como cascavéis e as jiboias, possuem um órgão sensitivo chamado de fosseta loreal. Esse órgão é capaz de detectar variações de temperatura de aproximadamente 0,003 graus. Então, assim, baixa temperatura. Considerando que a serpente se alimentam predominantemente de pequenos animais, aves, ovos e mamíferos, explique como esse órgão pode auxiliar na temperatura da presa. Então, ele é capaz de detectar temperaturas mínimas, tá? Para esse processo de captura. Ele é capaz de detectar sensações ou temperaturas mínimas nesse processo de captura. Ok? Então, vou aqui. 15 já foi, agora a gente vai para a página 16. Tô virando aqui, estou dando ok aqui no caderninho para não me perder. 16.
Em um dia de frio, só botar mais aqui. Pronto. Sim, pronto. Em um dia de frio, uma pessoa diz: preciso de um agasalho para não deixar o frio tomar conta de mim. Considerando os seus conhecimentos sobre transferência de calor, indique o erro presente nessa afirmação. Primeira coisa, nós somos animais endotérmicos, tá? Endotérmico significa que a nossa temperatura não muda de acordo com o ambiente. Lá fora tá 40 graus. Se eu colocar um termômetro em mim, eu não estando com febre, eu vou estar com quanto? 40. Eu vou estar com 36. Tô até falando errado. Voltando. Lá fora tá 40. Colocar um termômetro em mim, eu vou estar com 36. Lá fora pode estar 20 graus, né? Porque o carioca com 20 graus já sente frio e é verdade. Se eu colocar um termômetro em mim, eu vou estar com quanto? 36 graus, ok? Então, primeiro, o seu corpo não muda de acordo com o ambiente. Agora, vamos lá. Isso aí você coloca. A pessoa é um animal endotérmico, isto é, a temperatura não varia de acordo com o ambiente, porém, deixa eu ver aqui como é que a gente pode colocar. Porém, a energia térmica flui do seu corpo para o exterior. Então, a pessoa pode sentir calor ou frio, tá? Porém, a energia térmica flui para o exterior. A energia térmica do seu corpo flui para o exterior. Então, isso significa que você pode sentir o quê? Você pode sentir calor ou frio, ok? Então, vou para 11 aqui. Suponha que em um dia frio de inverno você tenha acabado de preparar uma xícara de chá muito quente, mas antes de conseguir tomar um gole, você precisou atender um telefonema que se estendeu por 10 minutos. Ao final da ligação, o que estaria? Ainda estará com a mesma temperatura do que preparou? Claro que não, né? Justifique. Então você pode colocar aí. Após 10 minutos, a xícara de chá se encontrará com temperatura mais baixa que a inicial, ok? Isso ocorre porque a xícara de chá e o ambiente tendem a entrar em equilíbrio térmico. Aí ele também completa aí, portanto, a xícara de chá a uma temperatura mais elevada do que o ambiente tende a ceder o calor para ele, resultando em diminuição de temperatura. Tá? Então, aquele chá ali daqui a pouco, ele não vai estar mais quente, ele vai começar a diminuir, ele pode estar ali. Depois de 10 minutos, provavelmente a gente fala que ele já está em temperatura ambiente, ok? Então, vocês vão colocar isso daí também, tá? Portanto, a xícara de chá, como é quente e a temperatura é mais elevada, ele tende a ceder o calor e aí tem a diminuição dessa temperatura, ok? Então, vai ser a 11 essa daí. Só subir aqui. 12. Ao usar um termômetro para medir, lá vou eu me mexer aqui, para a gente poder enxergar. Estou quase me escondendo aqui na imagem. Daqui a pouco eu me mexo. Ao usar um termômetro para medir a temperatura do nosso corpo, temos de aguardar um tempo antes de verificar o valor do instrumento. Por que essa atitude é necessária? Porque o termômetro precisa entrar em contato com o nosso corpo para atingir o equilíbrio térmico antes de medir a temperatura corporal. Porque o termômetro precisa entrar em contato com o nosso corpo e antes de alcançar o equilíbrio térmico, antes de medir aí a temperatura corporal, tá? Então é por isso que ele demora. Ele vai aqui, ele ainda vai reconhecer, normalmente a gente coloca aqui embaixo da axila, ele vai ainda reconhecer o que está acontecendo e daí ele vai conseguir captar ali a informação do corpo que vai ter o quê? Transferência de calor, tá bom? Provavelmente vai ser um ambiente mais frio, que é o ambiente externo, com a pessoa febril, a pessoa está num ambiente mais quente, tá? Então aquela sensação térmica vai migrar aí. E subir aqui, eu vou subir o 13 aqui. Vamos lá. Em um dia ensolarado, com temperatura equivalente a 30 graus, Roberto colocou cubos de gelo em um copo com suco e o tampou. Após algum tempo, ele percebeu que o gelo havia derretido e que o suco aparentava estar mais frio.
Explica o que aconteceu com base nos seus conhecimentos sobre calor e equilíbrio térmico e desconsidere qualquer interação entre o corpo e o ambiente. Vamos lá. A mistura, então, do suco e do gelo tende a ter o equilíbrio térmico. O suco ele está com temperatura mais elevada, ele levará o calor aí do tubo de gelo, aquela mistura até atingir o equilíbrio térmico, tá? Então aí a temperatura do gelo, no caso, vai estar mais alta e ele vai transferir esse calor para o suco, ok? Até atingir o quê? Um equilíbrio térmico. Mesmo que o gelo derreta, daqui a pouco está naquela temperatura mais ou menos que o gelo forneceu aquela energia ali, tá? Então, com isso, a gente está eliminando agora a página 16, tá ok? Que nós estávamos 16, agora vamos para a página 19. 18, 19. Isso aqui já é um pouquinho mais complexo. A tabela a seguir mostra as temperaturas de fusão de três materiais: A, 1.300 graus, B, 4.000 graus e C, 2.000 graus. Considere que uma empresa siderúrgica precisa fundir uma liga metálica cujo ponto de fusão é 2.500. De qual material, A, B ou C, deve ser feito o recipiente de qual ele está fundido? Ó, aqui que acontece? Esse A aqui, ele tá muito baixo, é 2.500, então deveria ser, o C também, ele tá baixo, tá? Para conseguir aí mais ou menos ter o ponto de fusão, seria o B, ok? Então, o mais adequado seria o B, pois ele tem um ponto de fusão mais elevado. Então, vai ser esse daí. Não é tão complexo assim, até é questão mesmo de raciocínio lógico, tá? Seria o B, pois é o único que apresenta a temperatura de fusão mais elevada. Espera aí vocês. Vamos lá, então. 19, então, já foi. Reparem que os exercícios, eles também, a maioria das questões também não é assim um bicho de sete papos, né? Um bicho de sete papos. Bicho de sete papos, como fala? Acho que é. Então, ele é bem simples, tá? A gente não fica muito desesperado com a resposta, não, porque praticamente parece que é quase a mesma coisa. Então, olha só, esse aqui já é um pouquinho mais complicado, quase que é um gráfico. 15, então. Não é bicho de sete. É bicho de sete cabeças. Meu Deus, bicho papão. Misturei tudo já, tô louca. É bicho de sete cabeças. Não é nada muito complexo, não, tá? Dá pra gente sobreviver. Olha só, 15. O gráfico a seguir representa o que ocorre durante o resfriamento de água pura, tá? Aqui está no processo sólido, a mistura de sólido para líquido, a mistura de vapor mais líquido e vapor, tá? E aqui vai ser o aumento da temperatura. Claro, passou de 100 graus, gente, vai entrar no processo de quê? De vaporização, tá ok? 0 grau, esse cubo de gelo vai dar o quê? Vai estar no estado sólido, tá bom? Bem simples isso aí. Então, identifique quais foram e quais temperaturas ocorrem as mudanças do estado representado aí. 100 graus, pode colocar aí condensação, e 0 graus solidificação. 100 graus condensação e 0 graus solidificação. E B, elabore uma explicação que justifica a curva decrescente representada no gráfico. Vamos lá. Ocorreu uma diminuição da temperatura com a liberação de energia térmica da substância. Ocorreu uma diminuição da temperatura com a liberação de energia térmica da substância.
16. Instaladas em regiões que possuem grandes volumes de água e vapor quente, por causa do gelo gerado no interior da Terra, as usinas geotérmicas são importantes geradores de energias em alguns países do mundo. Sabendo que as usinas geotérmicas não liberam gases poluentes e utilizam um sistema de resfriamento do vapor d'água, explique do que é composta a fumaça branca que sai das chaminés. Ela é uma água condensada que estava em estado de vapor. Ela é uma água condensada que estava em estado de vapor. Pois é utilizado um sistema de resfriamento. Vou para 17, tá? Observe a imagem a seguir de um operário da indústria siderúrgica. Qual a importância da utilização de equipamentos de proteção individual, né? Seria o quê? A função disso daí, porque ele está em altas temperaturas, seria para evitar acidentes como o corpo dele ser queimado, tá bom? Então aí seria o equipamento por causa de altas temperaturas para o corpo dele não ser queimado, ok? Foi 19 e 20, né, no caso, eu não tinha notado. Agora vamos lá para 23. 23, tá? Tô começando agora. Isabela precisa escolher um material para isolar termicamente seu telhado e outro para construir uma chapa na cozinha, onde irá preparar alimentos. Ela foi a uma loja e o vendedor mostrou uma opção de madeira e outra de metal. Qual é o material mais apropriado para ser usado no telhado e qual deve ser utilizado para fazer a chapa? Então, olha só, para isolamento do telhado, ela deve usar madeira, pois possui menor condutividade térmica, e para construir a chapa é necessário material que conduza bem o calor. Portanto, metal esquenta logo, eu colocando ali a mão na panela também, ele vai o quê? Liberar muito calor, ele vai ter maior condutividade térmica, tá? Então, 19 agora. A sanduicheira de fogão, mostrada na imagem a seguir, foi muito popular antes do surgimento das sanduicheiras elétricas. Quem nunca, né, usou essa daí? E ainda pode ser encontrada em algumas residências. Engraçado, o livro não colocou enunciado, só colocou isso. Seria isso daqui. Explica a escolha dos materiais nesse equipamento. Olha só, a sanduicheira é feita de metal e ele é ótimo condutor térmico. Pode colocar só isso mesmo. A sanduicheira é feito de metal e é ótimo condutor térmico. Agora o cabo tem a madeira aqui servindo como isolante térmico. O cabo é de madeira servindo como isolante térmico. 20. Estou no meio do texto. Deixa eu correr para cá. Uma casa de palha é bem mais resistente do que a famosa dos 3 porquinhos e a promessa de uma empresa de construção civil. A técnica utiliza painéis de palha compactados em placas de madeira para construir as casas. A novidade mostrou-se bastante resistente à combustão, com ótimo isolamento acústico e térmico. E se você precisar mudar de casa e quiser demoli-la? Simples, dá para recolher os painéis e reutilizá-los. Por que a casa mencionada na reportagem possui ótimo isolante térmico? Porque a palha é um bom isolante térmico. Porque a palha é um bom isolante térmico. Ok? 21. Joana comprou 2 garrafas de 1 litro, sendo uma de alumínio e outra de vidro. Para tornar a água bem gelada, Joana colocou as 2 garrafas no congelador. Qual dela vai ficar mais gelada rapidamente, gente? A de alumínio, porque é o quê? Um ótimo condutor térmico, tá? A de alumínio, porque é um ótimo condutor térmico, ok?
E aí a gente pode até completar, porque a troca de calor mais rápido. Porque a troca de calor mais rápido. Vamos lá, a gente vai estar partindo aí para 24. O Igloo é uma habitação típica do povo que vive nas regiões árticas do Canadá, do Alasca e da Groenlândia. Esse tipo de habitação, em forma de cúpula, é feito de blocos de gelo. Para se aquecer, seus habitantes queimam óleos em pequenas lamparinas em seu interior. A imagem a seguir mostra um igloo com uma fogueira funcionando aí no seu interior. Ah, que gracinha, olha só. Por que utilizar esse tipo de moradia na região? Vamos lá. Porque os blocos de gelo são um bom isolante térmico e muito encontrado em regiões antárticas. Porque os blocos de gelo são bons isolantes térmicos e muito encontrados na região antártica, tá? E aí a 23, isso aí a gente já tá fechando a 24, rapidinho. Ok, aqui 24. A raposa do Ártico é um animal que vive em regiões de temperatura muito baixas. Elas possuem camadas adicionais de pelo nas orelhas e no rabo e apresentam uma camada de pelo externa e outra mais interna. Argumente como essa camada de pelo contribui para que a raposa do Ártico consiga sobreviver em regiões muito frias. Gente, o pelo, sendo um mamífero, né, a gente tem pouca camada de pelo no corpo porque a gente tem a roupa. Tá? Se a gente não tivesse roupa, a gente seria totalmente peludo, porque o pelo ele atua como isolante térmico, reduzindo então o que a gente fala da perda de calor, tá ok? Então o pelo ele serve como um ótimo isolante térmico, reduzindo assim a perda de calor, tá? Normalmente ele é dessa cor aqui até pelo hábito de se camuflar, para ele não ser visto por um predador, tá? Puxou na frente, mas aí como eu dei a resposta, vocês vão poder copiar aí da minha resposta. Agora eu vou descendo aqui, a gente vai para a página 26. Ah, essa questão aqui é bem legal, ó. Deixa eu me tirar aqui da frente. Estou andando horrores hoje aqui. Vamos lá. Para tirar objetos como refratários e formas de forno, recomendo-se utilizar luvas de tecido bem grosso, como os da imagem a seguir, que são luvas específicas feitas de silicone. Por que é importante usar essas proteções? Porque ele previne o quê? Queimaduras, tá? Ele previne queimaduras devidas a altas temperaturas, porque ele previne queimaduras devido a altas temperaturas, ok? Descreva a forma de propagação do calor envolvida nesse procedimento. O objeto aqui que sai do forno se encontra a alta temperatura. Ao pegá-lo, vai ter o esquema de quê? De condução de energia, tá? Vai conduzir aquele calor para a mão. Como eu vou estar com aquela luva ali de silicone, ele não vai permitir que conduza a alta temperatura para o meu corpo, tá? Então, vocês não precisam me botar uma resposta enorme dessa aí, ok? E aí, evita queimadura, tá? Então, número 5 aí. Alguns aparelhos eletrodomésticos, como o ferro de passar roupa, dependem da condução de calor durante seu funcionamento. Observe a imagem do ferro a seguir e elabore uma hipótese acerca dos materiais utilizados nas diferentes partes do aparelho, considerando que eles são classificados de acordo com a sua condutividade de calor. Primeiro, o objeto é de ferro, então ele consegue alisar bem o tecido por causa do seu calor. E o restante é de plástico, servindo como isolante térmico para a gente não se queimar, tá? Isso aí, como ele é de plástico, ele bloqueia essa condutividade de calor, tá? Então vocês vão colocar isso daí. Tanto que ele é de plástico para evitar a chamada queimaduras. A imagem a seguir apresenta um pássaro com penas eriçadas. Esse é um mecanismo utilizado por aves para evitar perda de calor no ambiente, pois, ao eriçar as penas, o ar acumula-se aqui dentro. Elabore um texto sobre a relação entre esse processo de propagação de calor. Então, vamos lá. Só subir aqui mais um pouquinho. Ao eriçar as penas, o pássaro acumula o ar dentro dele e reduz um pouco a perda de calor, tá? Para ele não sentir frio, então.
porque o pássaro é igual a gente, são endotérmicos, não muda de acordo com o ambiente, mas ele precisa de alguma proteção ali para poder protegê-los. Então a pena ela tá ali para não ter essa perda de calor, seja por frio ou por calor mesmo, ok? Próximo, 26, vamos lá para 27. Quando Tiago morou em uma cidade muito quente, ele instalou seu ar-condicionado próximo ao teto do quarto. Ao mudar-se para uma região fria, ele comprou um aquecedor de ar e instalou próximo ao teto do seu quarto. Tiago acertou na escolha do local de instalação dos dois equipamentos? Coloquem assim, não. Devido à diferença de temperatura. Aí vocês podem pegar essa resposta aqui, ó. Na primeira situação, o ar quente que sobe é resfriado pelo aparelho de ar-condicionado e cria-se uma corrente de convecção que otimiza o uso do aparelho e cria-se uma corrente de convecção que otimiza o uso do aparelho. E na segunda situação, o ar quente do cômodo sobe e tem a temperatura elevada pelo aquecedor. Dessa maneira, a porção de ar quente permanece na parte superior do cômodo e a porção de ar frio permanece na parte inferior do cômodo, não havendo circulação de ar. Ponto. O que ele fez de errado? Ele tinha que ter instalado o aquecedor próximo aonde? Ao chão, tá? O ar-condicionado estaria certo. Por isso que todos os ar-condicionados, quando a gente instala na parte de cima. Porque aquele vapor que vem ali do chão vai subir e aí a gente vai conseguir, o ar-condicionado no caso vai conseguir segurar ali aquele calor, né, bloqueando ali. Agora do chão tinha que ficar esse aquecedor aí. Balões de ar quente, como da imagem a seguir, foram os primeiros veículos aéreos utilizados pela humanidade para voar. Entre os seixos e o envelope do balão, há um aparelho que queima o gás propano, aquecendo o ar dentro do envelope. Como a propagação de calor por convecção contribui para o funcionamento do balão de ar quente? Explique por que o gás aquecido dentro do balão permite que o equipamento levante voo. Vamos lá. Primeiro, o aparelho queima propano e aumenta a temperatura do ar, fazendo com que o gás interior do envelope ajude na subida do balão, tá? O aparelho queima propano e aumenta a temperatura do ar, fazendo com que o gás no interior se aqueça e aumente a temperatura, fazendo que o balão suba, ok? Então, a gente aqui estamos finalizando a 27, agora a gente vai para 29. Leia o texto a seguir. Nada é mais importante para nós na Terra do que o Sol. Sem o calor e a luz emitidos pelo Sol, a Terra seria um pedaço de pedra coberta de gelo e sem vida. O Sol aquece nossos mares, agita nossa atmosfera, gera nossos padrões climáticos e dá energia às crescentes plantas verdes que fornecem alimento e oxigênio para a vida na Terra. A luz e o calor provenientes do Sol são fundamentais para a vida na Terra. Como a energia térmica gerada pelo Sol propaga-se até a Terra por irradiação térmica, tá? Pela irradiação térmica e ocorre essa propagação de calor. Pela irradiação térmica que ocorre essa irradiação de calor. 30. Em um dia ensolarado, com temperatura elevada, Bruna estava sendo vestida com uma roupa toda preta. O seu pai então aconselhou a ela vestir peças de cor brancas e claras. Qual é a relação entre o conselho de pai de Bruna e a propagação de calor por irradiação? Lembra que eu falei? O preto ele faz o quê? Ele absorve o calor. Roupas pretas absorvem o calor, tá? Através da radiação. Isso aí é facinho, né? A gente falou pra caramba. Imagens como a seguinte, chamadas de termogramas, permitem mapear sistemas vivos e não vivos de acordo com a temperatura. A escala do termograma
abaixo indica que as temperaturas altas são representadas pelas cores brancas, amarela, laranja e vermelha, e temperaturas baixas são roxo, azul e preta. Então a gente está vendo aí, eu considero a escala do termograma o que é possível dizer dos seres vivos que estão representados aqui na imagem, tá? Isso aqui, o lagarto, ele possui... Não, deixa eu... Não bota isso não. Você coloca assim, a mão da pessoa tem temperatura mais alta do que do lagarto. A mão da pessoa tem a temperatura mais alta do que do lagarto. Ou, que eu ia falar, o lagarto é mais frio do que a mão da pessoa. O lagarto é mais frio do que a mão da pessoa. As mãos da pessoa transferem calor para o lagarto de que modo? De que modo? Por meio de quê? De condução térmica através do contato. Por meio de condução térmica através do contato, ok? Vamos para 30, faltam mais duas. A garrafa térmica, encontrada na maioria das residências brasileiras, foi desenvolvida pelo cientista escocês James Dare, com o intuito de manter as suas amostras no laboratório a baixas temperaturas. Para isso, ele construiu um dispositivo com parede dupla de vidro e a região entre paredes fora preenchida com um vácuo parcial. A imagem a seguir mostra um dos protótipos desenvolvidos por James, tá? Como esse protótipo atua quando há propagação de calor? O vidro é um bom isolante térmico e as paredes do meio apresentam um vácuo, ajudando na condução de calor. O vidro é considerado um bom isolante térmico, as paredes são quase um vácuo, ajudando na propagação de calor por condução. 33. Leandro, ele trabalha em um prédio revestido por vidro transparente. O sol incide em seu escritório pela manhã e durante esse período ele sente grande desconforto térmico. Os construtores do prédio estão renovando a fachada do edifício e recebem sugestões. Explique o motivo de Leandro estar desconfortável. A radiação solar penetra no escritório através do vidro, mantendo muito aquecido a sala. Tá? Então você pode colocar aí, a luz do sol penetra no escritório através do vidro, mantendo a sala muito aquecida. Elabora uma sugestão que poderia ajudá-lo, considerando que os construtores continuarão utilizando o vidro na fachada. Eles podem colocar um material refletor como um vidro espelhado por fora, porque o que vai acontecer com essa luz? Essa luz vai chegar, ó, e vai bater, bateu, voltou, então não vai penetrar, tá? Então eles podem colocar um material refletor como um vidro espelhado. Além de ficar bonito, seria bom isso daí. (34) O chuveiro elétrico, ele é um dos equipamentos que mais impactam a conta de luz na residência brasileira. Uma das alternativas para o aquecimento da água é a utilização de coletores solares, como mostrados a seguir. Em geral, coletores são placas constituídas por tubos feitos de materiais condutores revestidos de tinta preta, um material termicamente isolante, como lã de vidro, abaixo dos tubos, e acima deles, uma placa de vidro. A água passa por dentro dos tubos e é armazenada no reservatório, feito de material termicamente isolante. Elabore um pequeno texto sobre a relação do material citado acima e seu funcionamento do coletor solar. A vantagem aí, que também é conhecido como teto solares, ele pega, por causa desse coletor aqui, ele pega a energia do sol, converte nessa placa e na hora que você não quiser usar mais a luz, vamos supor, da Light, você pode ligar aí e converter através desses tetos solares. Ele lança energia de noite, porque ele pegou toda a luminosidade que aconteceu ali, tá? Então vamos lá. Gente, vou ter que fazer um resumo do resumo. Então vamos colocar assim, ó, a função do coletor solar é aquecer a água que vem da radiação solar e aí mantém a temperatura da água armazenada, tá? A função aí do coletor solar é aquecer a água que vem da radiação solar e mantém a temperatura da água armazenada, gerando energia elétrica.
ok? E a gente falou aí de dilatação térmica, né? Que eu dei aquela aula e tal. E aí falta, vamos lá, vamos para 34 e 35 para fechar, ok? Isso aqui é tudo múltipla escolha. A gente... Só ver aqui, eu acho que eu até comecei a matéria, né? Comecei, mas aí eu vou continuar. Aí eu vou passando durante as semanas. Ó, 35, leio o texto a seguir. Um viaduto da pista expressa da Marginal Pinheiro, a 500 metros da Ponte Jacaré, na zona oeste de São Paulo, cedeu cerca de 2 metros. Aqui, ó, o que aconteceu. O secretário municipal de transporte, João Otaviano, afirmou que uma das placas de apoio das juntas de dilatação obrigatórias em estruturas de elevados como pontes e viadutos e alças cedeu. Otaviano disse que aguarda a equipe técnica para fazer uma análise. A notícia acima relata o acidente ocorrido no viaduto de São Paulo, em razão do deslocamento de uma estrutura que apoia as juntas da dilatação. O secretário municipal de transporte de São Paulo afirmou que essas juntas são obrigatórias. Explica o motivo dessa obrigatoriedade e indica o que poderia acontecer se não houvesse. Olha só, ocorreu aí uma variação de temperatura, tá? Ocorreu uma variação de temperatura, podendo até ocorrer acidente grave. Ocorreu uma variação de temperatura, podendo até ocorrer acidentes graves. Laura, que adora água de coco, comprou em uma promoção 3 garrafas dessa bebida. Ao chegar em casa, ela verificou que se recomenda tomar água de coco em até 3 dias. Laura consome uma garrafa e decide congelar as 2 restantes. Como as garrafas eram de vidro, Laura retira um pouco da água de coco das garrafas e coloca no congelador. O que poderia acontecer se Laura não tivesse retirado um pouco da água de coco das garrafas? Sim. O que iria acontecer? Ia se expandir, tá? E poderia, nessa expansão, até quebrar o vidro. Iria se expandir e poderia até quebrar o vidro. 37. O filho de Luiz estava brincando e encaixou um anel de metal em um brinquedo cilíndrico da madeira. Após tentar desencaixar os 2 objetos sem sucesso, Luiz teve a ideia de colocar o anel com um cilindro em uma vasilha de água quente e finalmente conseguiu desencaixar os objetos. Explique por que Luiz conseguiu desencaixar os objetos. Pela variação de temperatura que os materiais apresentam. Pela variação de temperatura que os materiais apresentam. 38. Lourenço suspeita que a sua filha esteja febril, entretanto pega um termômetro clínico e coloca a parte como ponta metálica debaixo da axila dela. Depois de alguns segundos, ele pede para tirar o termômetro, ao que Lourenço responde que ela precisa ficar mais tempo com o termômetro encostado na sua pele. Explique por que Lourenço introduziu a parte metálica debaixo da axila da sua filha. Por quê? Porque, termicamente falando, o metal ele seria um ótimo condutor térmico, tá? Termicamente falando, o metal ele é um ótimo condutor térmico. E B, para a gente finalizar aí, por que ele pediu para que ela ficasse mais algum tempo? Que é necessário que a parte metálica entre em equilíbrio térmico com o corpo. Que é necessário que a parte metálica entre em equilíbrio térmico com o corpo, ok? Então, com isso, a gente conseguiu aí finalizar a correção. E aí, na semana que vem, eu continuo o próximo capítulo, tá? Então, fiquem bem. E aí, a gente vai se falando. Um beijinho, tudo de bom aí.